Olá a todos do canal Vídeo Fotista. Assistindo alguns vídeos, alguns relatos sobre as suas experiências com depressão, eu voltei aqui para falar um pouquinho sobre esse período, essa fase, que cada um vivencia, o quanto o apoio familiar ele é importante durante esse momento. Quando eu digo do apoio familiar, a aceitação desse processo é diferente da estagnação. E quando o apoio familiar há o entendimento do que está acontecendo, há a percepção do que está acontecendo, a aceitação do que está acontecendo com o seu familiar ou consigo próprio, mas quando há essa visão, é um ponto principal para que seja um processo passageiro na vida da pessoa. Quando há alguns conceitos como a pessoa está com preguiça, falta da espiritualidade, ou a pessoa não quer nada, ou qualquer outro significado que seja, isso tende a piorar muito o processo depressivo. E talvez esse processo ele seja um processo de estagnação. Mas quando a aceitação da família ela acontece, facilita a aceitação da pessoa que está vivenciando a depressão. E essa aceitação possibilita a pessoa passar por isso de uma maneira mais simples. Quando eu assisti o vídeo do Eduardo e da Mônica, eu pude perceber o quanto o apoio da esposa, da Mônica, ela promoveu um mecanismo de enfrentamento da doença. Então, mesmo que ele quisesse promover algumas fugas, porque faz parte da doença, faz parte da depressão, ela não deixou. A Mônica mostrou para ele pontos importantes que fez com que ele enfrentasse, passasse por aquele processo. Vamos pegar o elevador, vamos viver isso juntos. O carinho é muito importante durante esse processo. E não a estagnação. Poxa, coitado, ele tá assim, melhor deixar ele dormir, melhor deixar ele no quarto, melhor não falar com ele, melhor evitar o contato com ele. Isso é manter a pessoa dentro da depressão, afogada nos sintomas da depressão. Mas quando o contexto familiar ele tem esse entendimento do que está acontecendo, esse enfrentamento é muito importante. De não deixar com que a pessoa que está em processo depressivo, que está vivendo a depressão, fique naquela condição. O apoio familiar ele é fundamental. O processo depressivo ele geralmente acontece antes da doença em si instalada. São pontos que vão acontecendo ao longo da vida, mas que o preenchimento das atividades diárias faz com que isso não seja percebido de uma forma clara. A tendência é que a pessoa ela cada vez mais vivencie isso de uma maneira, como ela está em plena atividade, vivendo uma série de situações, ela não se dá conta que ela está no processo depressivo. Quando ela começa a parar um pouco dessas atividades e teoricamente, essas situações elas vão deixando de acontecer na vida da pessoa, ela vai desenvolvendo ainda mais essa questão da depressão. Então a tendência é que a pessoa, de fato, ela descubra da pior maneira que a depressão está ali se instalando nela. Viver as fases da doença é muito importante. A aceitação ela traz isso para a pessoa que sofre. Lidar como a vida de fato ela está se apresentando naquele momento é a possibilidade de sair disso. Por isso que eu falo muito sobre aceitação e não estagnação. Aceitar que aquilo está acontecendo, aceitar que aquele momento não está tão bom, é a possibilidade de sair dele e não de acreditar que ele é a realidade. Talvez a gente aceitando a gente possa superar aquilo que está acontecendo. A depressão ela vai se alimentando e criando cada vez mais mecanismos para cada uma das pessoas, quando as pessoas elas tentam fugir disso, quando elas começam a criar um mecanismo onde elas não têm que lidar com isso. Aceitar é o caminho para superar, para não vivenciar mais essas experiências e vivenciar isso com autenticidade. Hoje não está tão bom, agora não está tão bom, mas daqui a pouco pode ficar bom, pode ficar melhor. Aceitar que a família é um facilitador nesse processo, dividir com a família, se abrir para a família, dizer o que está sentindo, o que está pensando. Isso tudo facilita para que a pessoa que está em depressão possa cada vez mais superar esse momento e não se fechar. Mas há também casos onde a pessoa ela não consegue verbalizar, ela não consegue trazer. Então por isso que eu também digo onde a família ela tem um papel fundamental nesse processo. Porque procurar o seu ente querido, cuidar, segurar na mão, se mostrar à disposição é muito importante. Não é um processo fácil, mas é um processo possível. A psicoterapia ela tem a possibilidade de tratar não só a pessoa que está em depressão, mas o familiar que está acompanhando nesse processo, onde traz para as pessoas a ressignificação daquilo que está sendo vivenciado. É isso. Queria compartilhar um pouco com vocês sobre essa experiência. Como a Mônica disse no final do vídeo, a vida ela pode ser simples, ela é simples. É possível a gente viver essa simplicidade, principalmente quando os momentos eles estão bons ou não, mas essa oscilação é possível vivenciar com simplicidade. Até porque tudo na vida passa. E se tudo é passageiro, significa que até os momentos ruins, quando eles acontecem, eles vão passar.